Pessoal, a live de hoje é sobre os desafios da prática docente. O objetivo principal da live é demonstrar a complexidade da docência nos anos iniciais, sob a ótica dos professores que atuam nesse espaço, tá? Educativo, enfatizando seu papel social, suas alegrias e os seus desafios. Então, hoje nós vamos abordar os desafios que se concentram entre outros fatores, entre fatores diversos, que entre eles está a indisciplina, a falta de interesse pelos conteúdos obrigatórios, a latente ausência da família na escolaridade do filho, a desvalorização da escola pública e do professor. E, por fim, a precária estrutura do sistema educacional brasileiro, tá? Que todos nós conhecemos. Nós vamos observar também que o professor dos anos iniciais, na escola pública, ele se depara com uma realidade desafiadora para exercer sua prática pedagógica, porque os cursos de formações iniciais e contínuas são precários, nós sabemos bem. Fragilizados e descontextualizados para formar um intelectual crítico reflexivo que responda aos desafios evidenciados em sala de aula. Então, gostaria de dar boa noite para quem está nos assistindo, para quem ainda irá nos assistir, e agora eu vou apresentar as nossas convidadas, nossas guerreiras que estão aqui hoje, as protagonistas de hoje. Pode se apresentar, Claudineia. Vamos começar por você. Pode falar, Claudineia. Palavra sua. Travou? Enquanto arruma a conexão com a professora Claudineia, vamos para a Michele. Michele, pode se apresentar. Boa noite. Meu nome é Michele Ribeiro de Carvalho. Sou graduada em Pedagogia e pós-graduada em Alfabetização e Letramento. Atualmente estou na Escola Municipal Acácio Pedroso. Estou com uma turma de primeiro ano com 23 alunos e uma classe especial com 10 alunos. No todo, são 349 alunos na escola. Professora Rosângela. Boa noite, eu sou a professora Rosângela Gribler, tenho 31 anos, sou formada em Pedagogia pela UniOeste de Foz e tenho pós-graduação em Educação Infantil. Trabalho em CEMEI, no Dom Olívio Aurélio Faza, na Tancredo Neves, e a minha turma é o Berçário 2, tendo 14 alunos de manhã e 14 à tarde. No total, comigo, são 28, mas o nosso CEMEI atende em torno de 360 crianças. Obrigado às duas participantes. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aí a conexão com a professora Claudineia, está bem complicadinho. Professora Claudineia, está ouvindo? Estou ouvindo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Se você quiser se apresentar, professora Claudineia, estamos só te aguardando. Eu sou a professora Claudineia, trabalho na Escola Dirceu Lopes, sou formada em licenciatura em matemática, com pós-graduação em educação infantil, com ênfase em alfabetização e educação inclusiva, e educação especial inclusiva. Trabalho há 26 anos na rede municipal de ensino. Atualmente, você está com alguma turma? Eu trabalho com recurso, com duas turmas. Gente, infelizmente caiu a conexão da professora Claudineia. Vamos ver se a gente consegue restabelecer, mas enquanto isso, vamos dar continuidade aqui na nossa live, que nós estamos um pouquinho atrasados, né? Vamos começar ali com a Rosângela. Rosângela,
você é do CEMEI, né? Mas você parece que anteriormente você chegou a passar no concurso para professor, né? Do ensino fundamental. Você podia contar um pouquinho para a gente dessa sua trajetória? Isso, Leila. Quando eu realizei o concurso, haviam vagas, né? O concurso era destinado para o ensino fundamental e também para o ensino infantil. E eu prestei nas duas áreas. Só que o ensino fundamental, ele convocou primeiro. E ele convocou 20 horas, eu tinha um outro emprego, eu era tutora também numa faculdade. Então, eu assumi o de 20 horas no ensino fundamental e mantive a faculdade. Mas o meu interesse sempre foi o infantil. E daí entraram com recursos na época e acabou adiando a convocação do infantil, que convocou 5 meses depois. Então, durante 5 meses, eu permaneci no fundamental. Eu trabalhava na época com 5º ano, eu tinha 33 alunos, e na época que eu trabalhava, não tinha divisão do professor de sala, dividido as disciplinas com o professor de atividade. O professor de sala ministrava as 5 disciplinas principais, né? Então, eu trabalhei nessa época com o fundamental e quando houve a convocação do infantil, eu exonerei o fundamental e assumi o infantil. Beleza. E você, Michele, conta aí pra gente, você tinha experiência já antes? Você já lecionava? Como é que foi a sua trajetória no concurso? Então, na verdade, assim, eu entrei com pouca experiência, foi algo totalmente novo ainda. Eu havia trabalhado numa escolinha particular de educação infantil e depois fiz o estágio, que nós fizemos até junto, né, Leila? No municipal, na Escola Municipal de Manganelli, que nós fizemos. E aquilo nos deu uma experiência, claro que ainda pouquíssima, mas nos deu uma experiência boa para que quando entrássemos desse uma ajuda, né? Mas era pouco. Então, nós sentimos eu, no caso, senti algumas dificuldades ainda. Porque a faculdade, quando saímos de lá, nós temos o teórico. Todo mundo sabe. Nós saímos com o conhecimento. Só que em si nós não adquirimos aquela prática. Então nós vamos adquirir no dia a dia. Nós vamos no trabalho, na sala de aula que nós vamos adquirir essa prática. E é difícil para nós no começo. É desafiador. Obrigado, Michele. Professora Claudineia, voltou? Professora Claudineia, fala um pouquinho para nós aí da sua experiência antes naquela época já existia concurso, quando você fez, você falou que foi há mais de 25 anos, né? Como é que foi? Você prestou concurso também para poder estar entrando? Foi difícil? Como foi? Conta para a gente um pouquinho da sua experiência. Professora Claudineia, o microfone. Não abriu. Agora sim. Fechou de novo. Deu probleminha de novo lá, então vamos continuar aqui. Então, já que vocês duas já falaram aí do início, como que foi, né? Antes, vamos falar sobre o que a trajetória do momento que vocês passaram no concurso, que vocês foram convocadas, como foi a escolha da instituição? Eu vou falar o que aconteceu comigo, assim, pessoal, tá? Quando eu passei no concurso, me mandaram, não tive escolha, me mandaram para uma escola lá no Três Lagoas, uma escola bem distante da minha casa, aproximadamente 14 quilômetros da minha casa, e
o salário era muito pouco, né? Daí eu desdobrava para poder pagar pelo menos o combustível, né? Para poder ganhar um pouquinho mais. Mas foi bem difícil, complicado. Demorei muito tempo para mim conseguir transferência para próximo da minha casa. Essa precariedade também nos concursos públicos que deixa a gente assim. Muitas vezes a gente perde o estímulo, né? Aí eu queria ver contigo, Rosângela, como foi o seu encaminhamento no momento que você passou no concurso para o CMEI? Foi assim também? Você não teve escolha nem nada? Como foi? Conta para nós. Então, Leila, eu acabando tendo uma vantagem. Como eu desejava muito passar no concurso para educação infantil, eu virei uma devoradora do livro preparatório. E eu fiquei muito bem colocada no concurso. Eu acabei passando em segundo lugar. E a pessoa do primeiro lugar não compareceu na escolha de turma. Então, eu tive a vantagem, a disponibilidade de ter qualquer local de trabalho à minha disposição. Porém, né, eu já tinha interesse em algumas instituições perto da minha casa, né? Eu moro aqui na região da Vila. Então, e como eu conhecia bem o CMEI, o Dom Olívio, eu já tinha ouvido falar sobre ele, ele era uma das minhas principais escolhas. Como realmente a representante do primeiro lugar ela não compareceu, pelo menos lá no dia, realmente ela não se pronunciou, não sei se pronunciou depois, não soube o que aconteceu. Lá na hora, eu acabei tendo a possibilidade de escolher. Só que lá no meu CMEI tinha, na escolha que eu fiz do Dom Olívio, tinha a escolha de uma vaga permanente e outras volantes, né? Então, eu acabei pegando a vaga permanente, porém, minhas colegas que estavam em outras colocações pegaram as vagas volantes e tinham esse medo de serem transferidas, de acabar rodando para outro CMEI, para outra escola, ficar distante. Eu fui muito bem contemplada, eu acabei ficando perto da minha casa. E isso também foi no fundamental. A escola que eu peguei do fundamental é uma quadra para baixo da minha casa. Então, assim, a questão da locomoção não foi difícil para mim, mas isso reflete a questão do concurso, né? Mas eu senti pelas minhas colegas que estavam com medo das vagas volantes que tinham dentro da escolha de turma, dentro da escolha do local de trabalho. As vagas volantes assustavam elas e eu senti por elas. Eu não tenho assim, muito conhecimento em relação a essa legislação do CMEI. O que é vaga volante? Ainda existe hoje isso ou já modificou? Você pode explicar para a gente? Eu acredito que ainda existe. A gente vai ver o reflexo disso, talvez no próximo concurso, se ainda existe. Eram vagas assim, por exemplo, que você estava assumindo, mas a prefeitura podia te realocar, entende? Então, você estava ali, você escolheu, porém não era uma vaga fixa. Eu acredito, na época, eu não tirei essa dúvida, né? Porque como eu peguei a definitiva, não tinha por que tirar essa. Mas eu acredito que era assim, quando você cobria alguma professora de afastamento, alguma coisa assim. Porque eles falavam assim, ó, por exemplo, o CMEI Dom Olívio, ele precisava de uma fixa e estava com 3 volantes. Então eu peguei a fixa e as minhas colegas pegaram as volantes. Ah, tá. Isso em decorrência da sua classificação lá, que você foi bem classificada. Isso, da minha classificação, porque houve assim, eles chamavam na ordem da classificação e estava exposto num telão, né, os locais de trabalho e a quantidade de vagas. Por exemplo, eu também tinha interesse no Nilva de Jesus, que é no Petrópolis. O Nilva de Jesus não tinha vaga. Então, por exemplo, eles tinham lá um telão, por exemplo, com todos os CMEs do município que tinham vagas. E quantas vagas tirei? Por exemplo, eu dizia que eu queria no Dom Olívio. Aí eles tiravam a vaga fixa e colocavam o meu nome para o Dom Olívio. Então, essa vaga já era minha. E, assim, consequentemente, os nomes abaixo. Então, quem foi ficando mal colocado, assim, por pontuação no concurso, foi ficando com os mais distantes, com, por exemplo, assim, CMEs mais longe, né? Talvez até da casa. Por exemplo, se eu tivesse mal colocada, eu poderia ter pego um CMEI do centro para lá, que é longe. Então, o estudar para o concurso e o se dedicar previamente para o concurso me deu essa possibilidade depois, porque como eu fiquei bem colocada, eu tinha a possibilidade de escolher.
Obrigado, professora Rosângela. E você, Michele, como é que foi quando você passou no concurso? Você conseguiu perto da sua casa? Como que foi? Você teve opção de escolha ou você foi escolhida? Eu, no meu caso, eu fui escolhida. Na verdade, assim, quando eu fui na escolha da escola, as escolas perto da minha casa já não tinham mais, já não eram mais. Aí tinha no Porto Meira, duas escolas no Porto Meira, e escolas no Três Bandeiras, outros lugares, Vila C, bem mais longe do que da minha casa. Como eu tinha familiares no Porto Meira, então eu já tinha um contato, mas eu associei algumas coisas que também me favorecesse, né? Então, decidi, porque tinha o Acácio Pedroso, decidi escolher o Acácio Pedroso. Aí decidi entre o Acácio ou o Vinícius. Aí eu acabei decidindo entre o Acácio. Mas foi bem essa sensação que nós temos de acabar sendo escolhida é ruim também, porque você passa por algumas coisas que tem que acordar mais cedo, tem que, igual no começo eu ia de ônibus, então eu acabei tendo essa dificuldade também, porque era muito longe da minha casa. Tô lá, a gente cria amizades, né? A gente fala assim, até para mudar depois é uma coisa mais difícil para nós, porque nós criamos vínculos. Então, tem esse apego também que a gente não sabe se vai mudar ou não vai, mas é difícil. Tá, emendando já na Michele aí, ó. Michele, você acha que você, quando foi, né, para essa escola, começou suas atividades laborativas lá nessa escola, na Casa Pedroso, você acha que você teve, assim, o suporte necessário para quem está começando uma atividade laborativa na docência nos anos iniciais? Porque não é fácil, né? Aí você podia contar um pouquinho da sua experiência nesse sentido? Conto sim. Quando eu fui para Cássio, de primeira a gente vai com aquele medo, né? Porque a gente não conhece ninguém, a pouca experiência também nos dá aquele medo de enfrentar algumas coisas. Quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebida. Então, tinha duas turmas para mim. Era eu e uma outra colega que estávamos juntos, entramos juntas, e tinha duas turmas. Era um quinto ano, que a professora estava saindo de licença, e auxiliar alguns alunos que estavam com dificuldades. Só que como eu entrei em novembro de 2018, então era finalzinho do ano, então foi pouco tempo ali. Então a minha colega escolheu o quinto ano, porque ela tinha mais afinidade, e eu escolhi o primeiro ano, que era auxiliar esse primeiro ano com alguns alunos com algumas dificuldades de aprendizagem, né? Então eu comecei a auxiliar algumas professoras com esses alunos, então tomar leitura, algumas atividades diferenciadas. Então, eu tinha que planejar, eu comecei planejando, elas me ajudavam algumas atividades, eu perguntava, porque elas conheciam o aluno, né? Então, ali eu fui também buscando novas coisas. E, na medida do possível, com os recursos que eu podia, eu conseguia realizar minha aula, conseguia aplicar as atividades para eles, eu pegava as atividades diferenciadas, coisas que eu via que eles começaram a sentir dificuldade, eu comecei a mudar, planejar, mas é difícil, né? Já em 2019, que daí eu peguei um segundo ano e fui convidada para ser professora da classe, aquilo para mim foi totalmente diferente. Então, eu tinha que planejar, eu tinha que avaliar, que daí no segundo ano você já avalia. Então, até mesmo os recursos, muitas vezes não tendo recurso, nós, como professores, acabamos modificando algumas coisas, né? Nós criamos métodos para poder aplicar nossa aula, para poder lidar com tudo aquilo e continuar. Mas, assim, sempre me ajudaram muito, sempre disponibilizaram o que podiam para me ajudar também. E quando não tinha, né? A gente dava um jeito, a gente sempre arruma uma coisa diferente, arruma
um outro recurso, mas para passar o conhecimento para a criança, para arrumar métodos diferentes, né? Mas nessa parte é bem tranquilo, assim. Aprendemos, claro que ainda é muito pouco, porque no decorrer, conforme vai passando o tempo, aí sim nós vamos pegando mais prática, mais experiência. As pessoas, muitas professoras me ajudam muito, então eu tenho uma dúvida, eu vou lá e pergunto para elas uma ideia de outras coisas, é igual a classe. A classe é muito lúdica, né? Então, eu não estava acostumada com aquilo, mas eu sempre gostei de primeiro, segundo, e quando eu peguei a classe, eu vi que aquilo era totalmente diferente para mim, né? Então, eu comecei, com a ajuda da outra professora da manhã, ela começou a me ajudar. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos planejar de diferente? Como que nós vamos fazer uma forma de que todos possam entender que, claro, cada um no seu nível, né? Porque cada um ali na classe, cada um tem o seu nível. Então, aí, você vai aprendendo e através dos recursos. Às vezes não tem o recurso, mas você cria. Você pega um papel, você pega você faz uma dobradura com a criança, faz um cartaz, você acaba transformando muitas coisas. Uhum. Obrigado, Michele. Rosângela. Então, a minha recepção também foi muito boa. Eu entrei em março, então era bem início do ano, assim, tava, acho que todo mundo se ajustando, né? Porque todo início de ano, acho que você pode ter 30 anos de carreira, é uma surpresa igual. Então, assim, a minha recepção foi muito calorosa. As meninas da coordenação, elas tiveram todo o cuidado de me apresentar ao CMEI, a estrutura do CMEI, me apresentaram as colegas de trabalho, e eu tive o que eu vejo, assim, como uma coisa que foi muito importante para mim. Eu entrei como hora-atividade. Então, eu era uma parceira da professora da sala. Então, ela era meu braço direito e eu o braço direito dela. E isso me salvou pela falta de experiência, porque tudo que eu planejava em comum acordo com ela. Só que eu tive, quando eu assumi, como a hora atividade acaba assumindo 2 turmas, né? Eu assumi um infantil 4, de 4 anos, e eu assumi um berçário 1, que era os meus bebezinhos. Então, assim, era bem diferente os planejamentos. Era o planejamento para um bebezinho de colo e o planejamento para a turminha que já fazia quase tudo. Só que a minha maior parceria foram as colegas de trabalho. Então, assim, nós nos reunimos no dia da hora atividade, né? No dia da nossa hora atividade, eu conseguia ter essa conexão com elas, né? E elas me aceitaram muito bem. Nós somos muito próximas, assim, tanto que algumas delas trabalham comigo, né? Até hoje, uma que eu entrei no meu primeiro ano, ela hoje é a minha hora atividade e mantém a parceria. E assim, a coordenação, ela teve o papel de me apresentar, me fornecer toda a estrutura ali, me apresentar, mas eu sinto que quem mais me ajudou com relação à minha falta de experiência foram as colegas de trabalho, né? Com relação assim, o que fazer, como fazer, até porque assim, eram bebezinhos, né? Eu não sou mãe, então eu conheci um pouco de cuidado com bebês, mas você tem que entender que dentro do CMEI não é um cuidado paternal, ele é um cuidado pedagógico. Então, assim, aliado todo a um cuidado também higiênico e tudo. Então, assim, eu tive que desenvolver tanto o pedagógico quanto o paternal, que eu não tenho. Eu não tenho filhos, né? Então, o que mais me ajudou foram as colegas, e tanto que no meu primeiro ano, a do berçário 1 hoje é a nossa coordenadora, então a parceria mantém. Eu consegui fazer uma amizade incrível com as minhas colegas de trabalho, e elas realmente, assim, tudo, ideia, porque chega uma hora que você dá um branco. Ainda mais quando são turmas tão diferentes, né? Uma tão pequenininha e uma tão grande. Chega uma hora que você tem um branco, você não tem experiência, você não sabe como administrar
um determinado recurso, ou você recebe o seu planejamento para você criar e você não sabe como aplicá-lo. Então, o que eu recorria? Eu recorria às experientes. No meu CMEI, eu tinha tanto eu que recém tinha entrado, como eu tenho professoras de 25 anos de profissão. Então, eu recorria a elas, e elas já tinham passado em todos os níveis. Então, eu falava assim, olha, preciso de uma ideia X para o berçário, mas eu preciso de algo que atenda ao mesmo objetivo, mas lá no infantil com 4 anos de idade. Então, por exemplo, vai trabalhar um determinado tema, eu trabalhava tanto no berçário quanto no infantil 4, com recursos diferentes. E quem mais me ajudou foram as colegas de trabalho. A amizade lá dentro, o companheirismo, o comprometimento delas, a empatia, a paciência foram fundamentais para que eu não desistisse da carreira de pedagoga, da carreira de professora, porque a falta de experiência me fez cogitar várias vezes de desistir, porque eu tinha medo da minha incapacidade, porque o que eu mais tinha medo era assim, eu estou sendo uma cobaia em mim, só que eu faço os meus alunos de cobaia, porque eu não sei como isso está resultando. Então, assim, eu não queria isso para eles, eu tinha medo, eu queria o melhor, eu queria que eles se desenvolvessem, e eu não sabia se isso estava dando certo. Então, as minhas colegas falavam, isso é legal, você pode fazer melhor, olha, funciona assim, vai lá na coordenação. E daí, quando a gente não conseguia resolver ali no campo das professoras, eu recorri à coordenação e à direção, porque a nossa diretora também era maravilhosa, é maravilhosa. Então, assim, a conexão de todo mundo ali, de entender que a gente é novo, que a gente não tem experiência. E outra coisa, no primeiro ano, eu acho que você precisa, no mínimo, uns 5 anos para você passar por todo mundo. Então, se não fossem elas, eu acho que eu não teria seguido. E hoje, assim, seguir com tranquilidade. Hoje eu assumo. Daí, no meu segundo ano, eu saí da hora atividade e eu assumi turma pela primeira vez. Era a minha turma, né? Que daí é só uma. Aí foi um novo desafio, foi como se eu começasse do zero de novo. Só que o que aconteceu? A minha colega da hora atividade virou a minha professora de hora atividade. Então, a parceria fechou. E sem falar que eu tenho que agradecer, né? No CMEI nós temos os agentes de apoio, que são nossos auxiliares, até o maternal, e realmente elas também são maravilhosas, são pessoas fantásticas, porque assim, o CMEI, ele tem que ser pautado muito no amor, na tranquilidade, porque eles são muito pequenininhos. Então, quando eu ficava nervosa, as minhas colegas falavam assim, calma, Rosângela, o negócio vai fluir, relaxa. Se não fossem elas, eu acho que não teria dado tão certo a ponto de que eu assumi turma de novo esse ano. Obrigado, Rosângela. Viu, nessa questão aí que você trouxe agora aqui para o debate, não está na nossa pauta, mas a gente pode comentar alguma coisa relacionada a isso. Logo no início da minha fala, eu citei que a precariedade do currículo de formação de docente, falta muita coisa ali. Eu gostaria que a Rosângela, que fez curso lá no UniOeste, que é uma instituição pública, né, que tem renome, que é referência, lá também, na grade curricular que você participou, que você, né, se formou, também tem essa precariedade em relação à prática da teoria, e mesmo essa teoria, a gente não consegue aplicar ela. É descontextualizado mesmo. É assim também, Rosângela? Você poderia falar um pouquinho para a gente, por favor? Eu senti, eu vou falar, isso meu, né? Eu estudei na UniOeste, eu me formei na turma de 2011, então já faz um bom tempo, né? Eu assumi carreira há 3 anos, mas eu já sou formada desde 2011. Foi uma coisa que eu senti muito, muito, porque assim, a UniOeste, ela tem um currículo maravilhoso, mas para formação de pedagogo. Você está fazendo pedagogia, eles vão te formar, parece que exclusivamente pedagogo, entende? Eles são militantes e tudo mais. Eu acho muito interessante essa questão da consciência. Porém, eu queria toda a consciência
que eles têm aliado ao que nós vamos trabalhar também. Então, assim, eu não vou sair 2011, me formei na turma 2011, eu não vou fazer a minha formatura e em fevereiro eu sou pedagoga. Não, eu vou começar lá no chão da fábrica. Eu vou ser professora, eu vou ser hora atividade, eu vou pegar uma sala de recursos, quem sabe, quando eu me sentir preparada, uma coordenação, quem sabe, depois, se eu estiver bem estabilizada no local, uma direção e talvez um concurso na área de pedagogia em algum instituto ou fazer um mestrado para trabalhar na faculdade. Mas até chegar nesse nível, você começa lá embaixo, você começa fazendo planejamento, você começa... Para você chegar, por exemplo, a ser professor de uma instituição, de uma faculdade, uma universidade. É muito longe, né? Da tua formação inicial para você ser um pedagogo. Eu acho muito longe. Porque, assim, eu admiro quem tem coragem em pouco tempo virar pedagogo. Porque daí também falta experiência. E na UniOeste, eu senti falta disso. Eu comentei com as colegas de trabalho, né? Com as minhas colegas da época da sala de aula. Por quê? Qual que era o X da questão? Eu era uma das pouquíssimas alunas que não tinham vindo do magistério. O magistério, elas sabiam tudo. Elas sabiam fazer planejamento, elas sabiam o que era LDB, elas sabiam de cor o 9394/96. Quando falou a primeira vez LDB para mim, eu nem sabia o que era. Por quê? Eu saí simplesmente do ensino médio e fui para a faculdade. Eu não fiz o ensino médio magistério, aquele complementar. Então, assim, elas estavam preparadas para a UniOeste. Eu não. Então, eu cheguei lá só com embasamento, por exemplo, da UniOeste com relação à formação de pedagogo, a formação da consciência pedagógica. Realmente, como consciência pedagógica, eles são excelentes, a formação é maravilhosa. Porém, como prática do professor, principalmente na educação infantil, né, eu acho que falta. Porque, assim, eu não sabia montar um planejamento, daí, por exemplo, eu não sabia aplicar uma atividade, eu não sabia nada disso. Aí eu conversava com as minhas colegas de sala, as alunas, elas sabiam, mas porque elas vieram do magistério. Então, assim, é como se você tivesse que ter um preparatório para você entrar na UniOeste, sabe? Para você fazer. Porque, assim, elas falavam que nem eu tive aula de a disciplina de educação infantil, por exemplo. A professora chegou, por exemplo, assim, e lançou, né? Ó, nós vamos fazer um projeto. Eu não sabia como montar um projeto. As minhas colegas sabiam. Então, assim, só que eu sempre tinha que estar correndo, sabe? Correndo porque eu não sabia montar o básico. E eu saí de lá sem isso, porque, assim, a UniOeste, ela avaliou a aplicabilidade daquilo. Porém, a pessoa que não sabia montar, no caso eu, eles não pegaram e falaram assim, ó, vem aqui, vamos ver. Ou tinha uma disciplina para pegar o papel e decifrar o papel. Tipo assim, como é que monta? Tem que ter objetivo, tem que ter metodologia. Eu fui entender como é que monta por cursinhos aqui, pela pós, pela prática, por algum curso de metodologia fornecido pela própria SMED, né? Mas isso assim, ó, eu fui entender sobre objetivo, realmente o que era um objetivo num planejamento o ano passado. Infelizmente. E é uma coisa que eu, assim, eu não tenho vergonha de assumir, porque não fui eu que deixei de correr atrás. Eu me formei bem, eu estudava e tudo, e não fui eu que deixei de correr, eu nunca faltei nos cursos e tudo, mas eu não senti isso, eu não tinha onde procurar isso, eu não tinha tempo de procurar, porque a formação deles era para pedagogo, para professor, eu sinto que é defasado. Obrigado, Rosângela. Vamos estender essa pergunta para a Michele, porque ela fez a graduação numa instituição privada, né? Vamos ver o que ela tem para falar em relação a isso. Por favor, Michele. No mesmo caso que a Rosângela, eu também não fiz magistério, então eu sinto que a gente acaba tendo um problema ali, né? Uma falta do prático, porque eu saí da faculdade, eu não sabia fazer um planejamento.
Então, e você entra, você vai assumir turma, você vai pegar uma turma, você tem que fazer teu planejamento. Então, quem me auxiliou nisso, claro que eu tive algumas referências quando eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei na escolinha particular, que é de educação infantil. Então, lá elas começaram a me mostrar. Então, é assim, explicando algumas partes para eu conseguir compreender algo. Aí, depois, quando eu assumi o concurso, as meninas me ajudaram muito. Então, minha coordenadora na época, o ano passado, na verdade, e esse ano ela é a mesma, no primeira vez eu cheguei para ela, que daí eu pedi, ela me deu como se fosse um roteiro. Então, as partes para eu entender ali. Aí me mostrou algumas coisas, tudo. Aí eu fui perguntando a colegas, porque as colegas nessa hora, assim, no cotidiano, nós trocamos muitas ideias. Então, atividade, como planejar. Nós, tipo, agora, tanto do ano passado quanto desse ano, com a turma, nós pegamos, assim, as mesmas. Então, eu tenho minhas colegas, do ano passado, o segundo ano, que nós planejávamos juntas. Então, planejávamos tudo igual, parecidos. Claro que cada turma tem as suas diferenças, mas sempre a gente com mesmo história, mesmo encaminhamento, né? Então, assim, isso me ajudou muito também. E a faculdade falha nisso. Então, para não falar que eu tive algo assim, porque igual a Rosângela falou, nós somos preparados para ser pedagogo. Nós saímos de lá com o teórico, igual eu já até citei, o teórico nós temos. Então, você sai com o conhecimento, mas a prática em sala de aula é totalmente diferente daquilo. É totalmente... então, às vezes você se sente sem rumo. Você pensa assim, o que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo compreender? Por que eu não sei isso? Mas é uma falha que acontece. O planejamento em si foi uma das minhas dificuldades. Então, eu tinha como que eu vou colocar aquilo que eu tenho que passar, o conteúdo, como que eu vou planejar para aquela criança? Como que eu vou passar aquilo? E eu teria que colocar no meu planejamento. Então, isso eu sinto que é bastante falho nas graduações, que eles dão muito teórico para nós. E a prática é só em sala de aula, e é totalmente diferente, vocês sabem disso. Totalmente diferente a prática em sala de aula. Os desafios que acontecem em sala de aula, coisas que às vezes a gente planeja aquele planejamento, coisa mais linda. Você vai aplicar, não é daquele jeito, não acontece daquele jeito. Ele não funciona daquele jeito. E daí você fala assim, meu Deus, aonde foi que eu falhei? Qual foi o erro do meu planejamento? Mas é aí que a gente vai aprimorando, igual a gente cria um outro método junto ali, coloca do lado. Então, se não der isso, vamos tentar uma outra forma. Muda o modo de falar, o modo de agir, às vezes. Nós íamos fazer sentado na cadeira, utilizando a mesa e a cadeira. Você vê que aquilo não dá certo, vamos para o chão, vamos conversar, vamos fazer uma roda de conversa. Então, você acaba mudando algumas coisas. E isso a gente vai aprendendo no decorrer, porque na faculdade, eles não dão esse diferente, essa prática, esse palpar que nós temos. Igual eu, na faculdade, eu fiz um projeto, a professora fez um projeto com nós. Para mim, aquilo era novo também. Aí, era o PPP. E daí, nós tínhamos que criar uma escola, criar turma, horário, tudo de uma escola. E daí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? A gente não sabe. E até mesmo os professores pouco explicam para a gente isso, né? Então, aquilo foi bem difícil para mim no primeiro momento, né? Aí, eu e minha amiga começamos a fazer, criamos um nome de escola, criamos as turmas, igual é feito na escola mesmo. E quando eu terminei aquilo, para mim foi muito
era uma vitória, porque eu tinha conseguido realizar aquilo, que era algo novo. Só que eu, como a Rosângela falou, todas aquelas que tinham passado pelo magistério já tinham aquele conhecimento, então foi muito mais fácil. E para mim foi um desafio. Aquilo foi um desafio para mim também. Então é algo assim que acaba pecando em alguns momentos no nosso decorrer, na nossa aprendizagem ali. Não que, como a Rosângela falou, eu sempre fui muito dedicada também, eu sempre estudei bastante, eu sempre corri atrás bastante. Só que é algo além, é totalmente diferente. Ô Michele, só pegando o gancho aí que você está falando, quando a gente sai da faculdade, não importa se é da UniOeste, igual você estudou no Ângulo, né? Ou qualquer outro tipo de faculdade. Sim. Quando a gente passa num concurso, ou até mesmo escola privada, eles cobram a gente como se a gente tivesse o domínio daquilo que a gente está ali naquele momento apresentando. Ninguém nunca toca nesse assunto, que esse currículo ele deveria ser modificado e adequado, porque a gente forma pedagogos para ir para os anos iniciais, né? 90% vai para os anos iniciais. Mas esse currículo, ele continua lá, fixo, né? Engessado, daquele jeito que ele não beneficia o professor, né? Não qualifica o professor para uma sala de aula. É teoria, 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 e prática mesmo, quase nada. E quem sofre com isso? A gente que acaba sofrendo depois. E isso daí vai se estendendo, você vai aprendendo a duras penas ali, ó, tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Então, só queria fazer essa observação aí, porque não é fácil. Só quem passou pelo probatório, pelo inicial ali, ó, sem ter um curso de magistério, que te prepara pelo menos o mínimo básico, que só teve a chance de fazer a graduação mesmo em pedagogia, é muito pouco que a gente tem. Muito pouco que a gente tem de experiência ali. Então, eu queria fazer essa pergunta para a Rosângela agora. Qual que foi o seu maior desafio como docente? Nossa, o desafio, eu vou, claro, contar 2 casos, mas o desafio é diário. Cada nova turma, cada escolha, eu acho que você vai ter 10 anos, porque assim, muda há 10 anos atrás, praticamente, nós não tínhamos autistas dentro de sala de aula. Hoje, você já recebe uma relação com os alunos autistas inseridos, né? Então, assim, mesmo com o pessoal com a experiência, é uma novidade para todo mundo, né? A minha maior, assim, com relação, por exemplo, né, aproveitando a conversa sobre planejamento, a minha maior dificuldade foi essa, porque assim, eu tinha uma turma com muitos alunos, no caso do fundamental, né? Quando eu assumi no fundamental. Eu tinha muitos alunos na sala, eu tinha zero experiência, eu trabalhava com comércio antes, eu era comerciante, eu tinha zero experiência com criança, né? Com aluno pequeno, e eu tive que montar planejamentos e provas para essa turma de 5º ano, que era a turma que estava saindo, né? Tipo assim, a última ali da escola. Então, assim, aí, por exemplo, aí você planeja, fala assim, 1, 2, 3, 4 atividades. Aí você fala assim, isso vai dar as 4 horas. Você aplica e durou nem 2. E daí você faz o quê? E daí? Aí te bate um desespero. Aí você, né? Aí você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu faço para entreter essas crianças, né? Ou, por exemplo, assim, você vem, às vezes, engessado da tua própria educação, que é tudo em fila. Aí você não sabe quando que é conveniente fazer uma roda de conversa, quando que isso é efetivo, quando que isso vai trazer um bom resultado. Você acha que vai virar bagunça, né? E daí começa assim, aí você, que nem, por exemplo, daí eu saí, fiquei 5 meses, daí eu comecei do zero no infantil. E daí chegou também, aí chegou essa questão do planejamento. Planejar para os bebês, porque acredita-se, é uma cultura que acha que o CMEI, ele é cuidado, ele só é cuidado, e ele não é.
entendeu? Então, assim, desde o bebê, nós atendemos a partir de 6 meses. Desde o bebê de 6 meses, nós temos um planejamento, e não é pequeno, é planejamento envolvendo muita coisa. Então, eu falava assim, será que isso vai dar certo? Será? Ou, por exemplo, assim, você fica naquela dúvida, é uma dúvida, é tão simples, gente, mas se coloca dentro da sala de aula você com essa dúvida. Será que essa turma já sabe usar a tesoura? Será que essa turma sabe pegar o giz da maneira correta? É uma coisa simples, só que o seu trabalho só vai ser efetivo se você souber dessas coisinhas simples, porque você vai planejar uma coisa linda com tesoura, você vai planejar um trabalho de geografia fantástico, do mapa com tesoura, e eles não sabem pegar na tesoura. Aí o seu planejamento, ó, por água abaixo. Então, a minha maior dificuldade foi esse enfrentamento da novidade de cada turma e a falta de experiência de já ter trabalhado em sala de aula. Então, assim, eu cheguei no início, eu tenho... Gente, pelo amor de Deus, que os meus alunos sejam bem-sucedidos, porque eu tenho medo que eu afetei eles, sabe, de forma negativa. Porque a minha falta de experiência, eu sentia que eu não sugava o melhor deles. Eu não sabia como aproveitar, porque eu não sabia trabalhar com eles. Então, assim, hoje eu vejo que tem professores que dominam uma sala onde eles são fantásticos e eu não tinha domínio de sala. Eu não sabia como, por exemplo, assim, silenciar uma sala para que eu pudesse falar, porque você não sabe. Aquela turma estava agitada, estava nervosa, estava ansiosa, e eu, pela falta de experiência, não sabia como. Aí você pegava um planejamento que você tinha certeza que ia durar a manhã inteira, e eles faziam antes do intervalo. E daí? E o que você vai fazer depois? Você vai brincar? Não tem como, você tem que planejar. Ou aquela coisa assim, tá, você vai dar quantas aulas de português? Quantas aulas de matemática? E daí vem o X da questão. Você planejou 3 aulas de matemática e 1, 2, 3, 4 alunos precisam de um atendimento mais concentrado. Aí você não tem experiência com 30, que dirá com 3, né? Por exemplo, assim, para você dar uma assistência melhor. Então, a falta de experiência para o planejamento foi crucial, foi o meu maior desafio. Porque o meu planejamento refletia neles, na qualidade que era a minha turma e na qualidade do meu trabalho. Então, assim, eu queria ser melhor, eu queria fazer mais, e eu não sabia como. Eu não tinha experiência, e isso refletia neles. Eu sentia que a minha turma era dispersa, eu sentia que a minha turma não ia bem, e eu sentia que a falha era minha. Porque eu não sabia como comandar. E só que assim, não é que eu não sabia porque eu não queria ou porque eu não levava o meu trabalho a sério. Eu não sabia porque eu não tinha onde. E assim, não é que você vai ter um curso, não é uma empresa que você vai ter um cursinho e daí você vai começar a trabalhar no teu setor. Não. Você vai entrar dia 1º e dia 2 você já vai ter o primeiro choque. Dia 3 você já vai ter. No dia 15 você já vai ter a primeira entrega de trabalhos. No dia 30 você já vai começar a planejar suas provas. E o tempo vai correr, fia. É um ano que você tem que... É tipo JK, é 50 anos em 5. Em um ano você tem que ralar e assim... E pega o bonde e vai. E eles vão com você e você vai junto. Obrigada, professora Rosângela. Michele, dificuldades e desafios. Já emenda as duas ali também. Então, como eu já até falei que alguns desafios, né, do planejamento é um deles, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade, ao mesmo tempo é um desafio. E o grande, assim, que eu falo que no começo me deixou bastante impactada, né, que eu falava assim, foi quando eu recebi o convite para assumir uma classe especial. Eu entrei em novembro de 2018, então já em fevereiro, quando eu retornei, me convidaram. Então as meninas da escola me convidaram. No começo, até eu brinco assim que eu nunca cogitei isso, nunca cogitei de pegar uma classe especial. A gente tem coisas que a gente não cogita, né? E aquilo foi muito difícil, sabe? Eu fiquei na dúvida, pedi para as meninas para pensar tudo na hora.
E elas falavam assim, não, você vai conseguir, me incentivaram bastante. Só que eu tinha um medo. Então, assim, a mesma coisa que todas nós temos, aquele medo. Então, eu tinha um medo de não dar conta, como que eu ia lidar com a classe especial, como que eu ia, qual era o planejamento que eu ia fazer com eles, sabe? Vinha um monte de coisa e você tem que lidar com aquilo. E daí eu fiquei pensando, aceito ou não aceito? E era o meu desdobre, né? Então, eu ia desdobrar, eu fiquei em dúvida, porque eu falei assim, será que vai valer a pena? Será que aquilo vai me proporcionar? Aí as meninas me incentivaram muito, e daí eu, claro, né, eu pedi o meu tempo e pedi para minha família me auxiliar. E daí minha família também, nossa, me apoiou muito, falou que aquilo era, claro, um desafio, uma dificuldade que eu estava com um pouco de medo, mas que seria uma coisa um aprendizado, então um desenvolvimento que seria muito bom para mim. Então eu falei, vou aceitar. Aceitei. De primeira, aquilo foi um susto, porque como que eu ia lidar? Então a professora da classe da manhã me auxiliou demais, me ajudou, ela me explicou, porque ela já foi professora deles à tarde. E aquilo, então no começo foi muito difícil. Então como que eu vou... eles eram muito agitados, sabe? Então eu me senti assim, será que eu tenho que botar banca? Tem que dar uma de bravo ou não? Sabe? Umas dúvidas assim que a gente fica meia... Michele, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem formação na área da educação especial? Não. Não? Não. Aí, ó, tá vendo? Olha só aonde que a gente desemboca no final, né? A gente não tem formação, tá? Para pegar uma turma normal, né? Uma turma normal. E lá na LDB, se fosse seguir a risca LDB, jamais eles poderiam passar para a gente uma turma de recurso, de classe especial. Eu estou falando isso, gente, porque eu também. Eu fui obrigada a ficar com uma turma de recurso. Eu não tinha qualificação na área, tá? Eu não, tipo assim, eu nunca me identifiquei muito com isso, sabe? Eu prefiro turmas normais, regulares. E aí a gente vê a precariedade do nosso ensino, que é mais ou menos assim, pega quem tiver lá na vez, se não tiver, vai você mesmo. E como é que a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho se ali já tá errado o início, né? Mas, obrigado, Michele, era só isso mesmo. Agora vamos passar, sabe para quê? Para a pandemia, tá? As dificuldades agora nesse momento de pandemia. Você queria falar mais alguma coisa? Oi. Só um pouquinho, deixa eu só pontuar só mais um pouquinho aqui. Na verdade, é assim, naquele momento, como eu também eu não tenho formação, não tenho pós nisso, né, na educação especial, inclusiva, eu tive dificuldade, eu falo assim que foi algo muito diferente. Mas hoje, então eu fiquei um ano, o ano passado, e hoje peguei esse ano de novo, é uma coisa que eu me identifiquei. É algo assim que eu gostei. Eu soube lidar com aquilo, eu aprendi a lidar, eles se deram super bem. Então é algo assim que foi positivo para mim. Eu agradeço às meninas por terem me convidado naquele momento, porque há falta de professores habilitados que queiram e que estejam, né, preparados para isso. Não é todos os professores que aceitam pegar uma classe especial. Então, assim, eu fui convidada, acreditaram em mim, eu aceitei também, me superei, que eu falo assim, que foi uma superação total, e gostei. Falo assim, eu brinco até com as meninas, né? Parece que a classe especial pede um perfil de um professor mais, né? Eu sou a professora da classe. E é uma coisa que eu gosto. Eu falo assim, eu estou gostando. Não posso te dizer que é tudo bem, que é uma coisa assim, tranquilo. É um desafio atrás de um desafio. Tem dia que é igual eu falei, um planejamento maravilhoso e não dou todo aquele planejamento, até eu brincar com outra professora, nós fazemos um planejamento, coisa mais linda. Só que naquele dia eles não estão bem para aquele planejamento. Então, eu tenho que modificar aquele planejamento, pegar uma outra coisa e passar. Porque eles não estão preparados naquele dia. Já tem outros dias que eles estão super preparados.
e aquilo rende, que eu fico, sabe, você fica orgulhosa, eles começam a fazer coisas. Então, assim, eu gosto muito, eu estou gostando muito da classe. Isso foi para um desafio que me rendeu coisas boas também, aprendizado total. Obrigada, Michele. Só fazendo uma correção aqui, tá? Turma regular, né? Não é normal, normal são todas, né? Só para fazer essa correção aí, ó. É a turma regular, né? Então, o que a Michele falou é muito interessante, porque assim, ó, nós, independente de ser primeiro, segundo, CMEI, classe especial, sala de recurso, a gente vai se superando, a gente abraça a causa, mas isso não tira a responsabilidade da estrutura que é precária, né? Porque se fosse se levar em consideração a lei, jamais eu, na minha situação, né? Eu jamais poderia assumir uma turma, a Michele também. Nós abraçamos aquela turma, a Michele abraçou, se superou, conseguiu se superar. Mas se fosse pela legislação pertinente aqui, jamais eu teria condições de assumir uma turma sem qualificação, Michele, Rosângela. Então, esse currículo, essa lei que existe, que deveria ser respeitada, né? Agora, Michele, você até pode fazer um cursinho lá, uma pós-graduação, na verdade, e se qualificar, já que você se deu tão bem, né? Aí você sim vai estar qualificada para essa turma, né? Então, vamos continuar com a Rosângela agora. Rosângela, agora nesse período de pandemia, vocês lá do CMEI estão entregando atividades como a gente está fazendo no ensino fundamental? Então, no CMEI, ele tem duas características. Ele tem o infantil 4 e 5, que tem atividades impressas e entrega, então entrega, recebe, e as turmas de maternal e berçário, nós fazemos o atendimento remoto. Eles têm as atividades, porém não são atividades impressas, são atividades enviadas em arquivo PDF para os pais, através do mecanismo digital. Então, e nós fazemos o atendimento pelo celular, né? A gente está sempre assim acompanhando, que nem a minha turma é berçário 2, então o meu atendimento é somente remoto. Só que nós auxiliamos o CMEI de forma geral, né? Então, tudo que é evento que está acontecendo dentro do CMEI, todas as professoras colaboram. Só que as professoras do infantil 4 e 5, né, ficam responsáveis também por receber e entregar atividades para as crianças, né? Para os alunos, para os pais, no caso. E nós, do berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, nós ficamos responsáveis pelo atendimento remoto, né? Nós damos toda a assistência para os pais e nós recebemos, né, o planejamento e nós encaminhamos para ele. Tanto que, assim, pais que não conseguem abrir o PDF, a gente printa, manda imagem. Eu não consigo aplicar dessa forma, a gente orienta para aplicar de outra forma, né? Mas nós fazemos atendimento remoto e entrega de atividades. Tá. E agora modificou? Vocês vão ter que planejar ou vai continuar vindo da SMED esse planejamento, Rosângela? Porque para nós do Fundamental, a gente está tendo agora que planejar, né? As atividades, gravar os vídeos e corrigir as atividades quando retornam. Vamos ter o conselho, pré-conselho e a entrega de notas. Como é que vocês têm orientação em relação a isso agora, Rosângela? A princípio, Leila, nós não temos ainda, tá? Pelo menos não foi passado para mim ainda como vai funcionar. Porque, assim, a nossa forma de avaliação é um parecer descritivo, né? De todo o desenvolvimento da criança conosco. Eles não estão conosco, entende? Então, assim, eu não posso colocar que se desenvolveu X ou se desenvolveu Y ou não desenvolveu. Eu não tenho como avaliá-lo. Como o CMEI, ele não tem a questão da alfabetização, então, assim, eles não têm como fazer uma prova e tudo, né? Então, não há lançamento de notas e tudo. O que aconteceu? Até o último planejamento, nós recebemos da SMED. Nós recebemos, né, com as configurações deles, o arquivo deles, e nós direcionávamos para os pais,
né? E só que já foi solicitado para que nós montássemos um planejamento e encaminhasse para a nossa coordenação, e a nossa coordenação repassaria aos responsáveis, no caso a SMED, né? Então, assim, nós já estamos realizando, né? Não é assim um planejamento, vamos dizer assim, avaliativo, igual vocês estão se preparando para notas, nós não, né? Porém, a gente já entrega um planejamento como se a gente tivesse para aplicar na nossa sala, entende? Eu tenho que ter objetivo, metodologia, material utilizado, tudo. Eu faço um planejamento como se eu estivesse entrando lá segunda-feira, 7h30 da manhã na sala. Eu monto ele todinho, eu coloco imagem, eu dou, assim, a questão, por exemplo, se não der para aplicar daquela forma, tem uma segunda opção, tudo isso. Só que a diferença é que agora, em vez de eu aplicar com a minha turma, eu encaminho para minha coordenadora e acredito que eles estão encaminhando para a SMED para continuar acontecendo esse planejamento, mas agora já há uma interferência das professoras, sim. Ah, tá bom. Obrigado, Rosângela. Michele, e você? Como é que está sendo nesse período de pandemia para você? Você está com muita dificuldade agora, principalmente que a gente vai ter que, né? Já estamos planejando todas as atividades, fazendo os vídeos. Você sabe, né? Todo o critério novo para a gente. Você poderia falar alguma coisa aí para nós sobre isso? Claro, sempre tem aquela dificuldade, porque por necessidade, né, cuidado, o presencial foi substituído pelo online, pelo virtual, então para nós também é um desafio isso, gravar vídeo, fazer coisas que a gente não era acostumada, então isso é um desafio. Nós também estamos planejando agora, mas de uma forma assim, bem parecida, então elas pediram para nós, primeiro ano planejar tudo igual, segundo ano igual, tudo. Como o primeiro ano ele é um parecer descritivo, então não tem nota também. Então nós estamos esperando a SMED, até mesmo para saber como que nós vamos fazer esse parecer, porque nós não temos contato com a criança. E muitas vezes o retorno que nós temos é algo muito superficial. Então, assim, ou um pai realizou atividade pela criança, ou houve coisas que habitualmente na sala de aula a gente sabe que não acontece. Então, são algumas mudanças que é difícil avaliar uma criança, que a gente vai avaliar somente em sala de aula ali. Então, nós vamos ter que mudar algumas características, algumas coisas para avaliar. Então, essa é uma dificuldade que eu sinto. Também, nessa pandemia, uma das dificuldades é esse contato com os pais, com o aluno, né, com a criança, porque não é todos que têm internet, acesso à internet, não é todos que têm o aparelho, um celular ou um computador, não é todos. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, aqueles que não estão no grupo do WhatsApp, que a gente não tem o contato, nós estamos fazendo atividades diferenciadas, estamos tentando fazer, né, alguma outra forma de ter esse contato. Falta, às vezes, retribuição dos pais com o professor. Então, eu tenho dificuldade nessa parte também às vezes, falta de interesse ou falta de tempo, não sei, que não temos esse retorno. Então, nós vamos ter uma atividade da criança só lá no dia da entrega. Então, nós não conseguimos manter esse contato, às vezes, com o pai ou com a imagem da criança, com a atividade, que a gente não precisa tirar foto, igual eu peço para os pais, mando atividade, todos os dias explico, passo um vídeo, passo áudio, passo uma coisa e outra. Só que eu peço uma foto da atividade, né, para aquele retorno, para uma correção, para uma conversa entre nós. Só que muitas vezes não tenho esse retorno. E isso é difícil, é uma dificuldade nessa pandemia. Outra dificuldade que a gente sabe também, todos nós sabemos, né, Leila, que é a dificuldade financeira, a dificuldade social que há. E agora é muito mais. Nós sabemos disso.
Então, tinha crianças que vinham para a escola para comer, para se alimentar. Tinha crianças que aquilo me doía, sabe? De eu falar assim, da dificuldade de não poder tomar um banho porque a água tinha sido cortada. Isso foi um desafio para mim também, que quando eu entrei lá, a diferença, não sei se o nível financeiro muito diferente das crianças. Então, assim, eu senti me impactou bastante, porque eu não era acostumada. Eu via que tinha criança que falava assim, prof, tá chegando a hora do recreio? Professora, eu tô com muita fome. Ah, eu não tomei café de manhã, sabe? Aquilo me deixa... Imagina agora, como que tá sendo? Será que ele tá tendo alimento? Será que ele tá tendo... tá sendo suprido? Coisa que ele estava tendo dentro da escola, né? Então, são várias... Eu creio, assim, que são inúmeras dificuldades com essa pandemia. E, claro, eu falo assim, as atividades, está sendo, a SMED manda as atividades, mas agora, como você sabe, nós estamos tendo que planejar. Então, assim, como que eu vou planejar para essa criança? Será que eu continuo? Ou vou continuar fazendo um planejamento, igual mandaram, né, para nós o planejamento agora, que modificaram o planejamento. Então, assim, como que nós vamos atingir essa criança? Como vai ser o desenvolvimento? Como vai ser ano que vem? Porque eu também penso, como que vai ser o conhecimento? Qual é a aprendizagem desse aluno ano que vem? Como que ele vai estar? Então, assim, são coisas que a gente se questiona, né? Hein, Michele, lá na escola nós recebemos aqueles kits de alimentação que deveriam Sim, aham. ser utilizados na alimentação lá, né, do lanche. Eu acho que foi para todas, né? Todas as unidades, Foi. CMEs também, né, Uhum. Rosângela? Nós recebemos hoje, inclusive, lá na escola. E então, essa questão, antes, eu não sei se foi. Eu estou te falando esse período agora, porque diz que é o dinheiro do PENAIC que veio, que ele é próprio para isso. Sim. Então, nesse momento aqui, eles estão sendo atendidos. Lá nós fizemos os kits, é praticamente uma cesta básica, né? Só que isso agora. Eu não sei se antes, né, no início da pandemia, até teve umas entregas, mas eu não sei da continuidade disso, né? Mas como as crianças estão em casa, elas se alimentam mais vezes. É isso que você falou, a Muito gente não mais, sabe. né? A gente não sabe como está sendo em Essa é a casa. dificuldade, que nós não temos esse... A gente não tem como saber como está acontecendo. A gente sabe que tem a pandemia, que tem muita coisa que está fechada, que muita gente perdeu o emprego, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Inclusive, essa questão que a Michelle falou aí, do ano que vem, parece que vai ter aglutinação das séries, já foi das séries, vão ser 2 séries em uma só, por quê? Porque o aluno está defasado. Esse ano, querendo ou não, ele praticamente perdeu o ano letivo. Não tem como retomar, perder o que já ficou para trás. Mas a gente tem que ir se adequando, né? Vamos se adequando, fazer o quê? Viu? Para nós finalizarmos, que já é 1h12 de live aí, vamos para as nossas considerações finais. Então, vamos começar com a Rosângela. Rosângela, que recado que você quer deixar para o pessoal, os novos, os que já estão, os que ainda vão entrar? O que você queria deixar assim de mensagem? A palavra é sua. Para os que já estão, força, força para se manter, né? Para se manter na profissão, porque já passaram por muita coisa, né? Que às vezes a gente acha que não vai passar. E para os que estão entrando, eu falo assim, gente, não desistam. Não desistam, não é fácil, jamais. Acho que nenhum professor vai dizer que é fácil. E a pandemia veio para provar que não é fácil, porque agora os pais estão sendo professores e eles estão vendo a dificuldade. Então, assim, você que tem 1, 2 filhos e está passando por essa dificuldade, entendam a nossa. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu já fui comerciante e troquei para a área da pedagogia, virei professora. Pensei muitas vezes em desistir por medo, porém, eu fui tão agraciada com as minhas turmas, com as minhas colegas de trabalho, o meu campo de trabalho,
que eu falo, independente da questão salarial, independente da rotina, independente das dificuldades, eu sou muito feliz no meu trabalho. Eu sou realizada. Então, assim, eu falo, gente, não desistam. A dificuldade você vai ter em qualquer emprego, tá? Então, assim, só que o reconhecimento que você tem não é do seu superior, não é da sua chefe. Claro, é muito bom também. Mas, assim, quando você vê o seu aluno se desenvolvendo, as professoras de CMEI na cantata de Natal, é realizador. É realizador você, que nem eu tenho a turminha pequena, ver, é simples, mas ver eles andando, ver eles falando, eles aprendendo o nosso nome, aprender a comer certinho. Depois a gente vê eles crescendo, a manusear a tesoura, e chega na escola, eles fazem as provas de matemática e eles vão se destacando. Não existe recompensa maior para um professor do que isso. E isso ele vai além da questão salarial, ele vai além da sua questão da sua locomoção para o seu trabalho, da sua dificuldade, ele vai além da pandemia, porque assim como a Michelle falou das dificuldades, existem duas dificuldades que se eu puder pontuar, que a primeira dificuldade, pelo menos para nós do CMEI, é a saudade, porque realmente, assim, para até acho que todas as escolas, né? Mas nós temos uma saudade assim que não cabe no peito. A gente morre de saudade deles, a gente se preocupa tanto com essa questão alimentar, a questão da segurança deles, porque assim, eles ficam com nós 4 horas e mais 4 à tarde, a gente sabe que eles estão seguros, né? A gente sabe que eles estão em paz, que eles estão harmonizados ali. Então, assim, a gente se preocupa muito, a gente torce muito por eles, que eles estejam bem assistidos em casa, né? E eu falo assim, gente, quem está entrando agora, que eu sei que teve concurso, né? Não desistam. Vocês vão morrer de medo e não vai ser no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Vai ser 10 anos depois, vocês ainda vão ter medo, porque todo ano é uma novidade. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena ali em novembro, dezembro, vai valer a pena, sabe? Todo o seu esforço. E para quem já está há anos, gente, tenham empatia pelas suas colegas novatas, porque é isso que faz elas evoluírem, sejam espelhos delas. Porque, assim, hoje eu me espelho muito nas mais velhas lá do meu CMEP, que tem carreira. Tipo, eu vejo a metodologia delas. Então, assim, se você quer dar um bom exemplo, faça. Tenha empatia, ajude. Porque, assim, ou, por exemplo, pensar assim, eu já passei por isso e eu me desenvolvi sozinha. Não carrega esse trauma, sabe? Tipo, ajuda, porque, assim, às vezes você pode ter uma profissional excelente, você pode ter uma professora igual a Michelle ali, que se destacou na turma especial, mas por quê? Porque alguém apoiou. Porque se fosse por ela, não teria. E daí quem paga é a turma. Quem paga são os alunos. Então, assim, tudo que vocês vão fazer, que vocês vão trabalhar, seja novo, seja velho, com o espelho, com ajuda ou com nada, vocês têm que entender que isso vai ter um reflexo. E o reflexo são naquelas crianças, naqueles alunos. Então, assim, você quer ter um bom local de trabalho? Diretora, fique em cima. Por quê? São os 400 alunos que você tem lá que vão ser reflexo da professora que talvez você não apoia. Então, eu só falo isso. Quem está no campo de trabalho, ajude. E quem está entrando, gente, não desista. Vale a pena. Obrigado, Rosângela. Michele, suas considerações finais. Dando continuidade ao que a Rosângela falou, que é verdade. Então, assim, é algo... Eu falo que a profissão é muito linda. Tem as suas dificuldades, mas é muito linda. Como a Rosângela falou ali, muitas vezes o financeiro para nós é baixo. Mas só você ouvir, igual você está ensinando a criança a ler. Quando aquela criança lê para você e consegue, aquilo para você é maravilhoso. Eu saía com o caderno do meu aluno e mostrava para a coordenadora, porque aquilo para mim era maravilhoso. Porque eu via a superação daquele aluno. Conseguiu escrever na cursiva, aquilo para mim também era maravilhoso, porque eu falava assim, olha, ele superou. Então, isso é gratificante. Isso nos motiva cada vez mais. Então, assim, eu sou imensamente grata a todas as pessoas que já me ajudaram, a todos os professores, os meus professores, tanto lá da creche, desde o começo do CMEI, desde a minha faculdade,
as minhas colegas de trabalho, que foram as que me ajudaram muito também, me ajudam até hoje, sou imensamente grata. As minhas professoras de anos iniciais, que eu falo assim, eu fui encantada, como diz, até vou ler uma mensagem aqui para vocês, que o Cortella diz que o conhecimento serve para encantar as pessoas e não para humilhá-las. Aí entra o encantar. O professor tem que encantar o aluno, tem que encantar. E eu fui encantada. Eu amo a minha profissão. Falo assim, claro, tem aqueles percalços, alguns desafios que às vezes nos deixa bem para baixo, mas eu me sinto no local certo. Falo, agora eu estou certa daquilo que eu gosto, que eu me vejo. Mas eu fui encantada por professores. Então, eu quero encantar o meu aluno, eu quero encantar aos outros também. Então, eu faço um pouquinho daquilo que eu recebi. E a mesma coisa eu digo para aqueles que estão entrando. Encantem. Vocês, pode ser até a maior dificuldade que tem, mas encantem. Eu sei que no começo é tudo difícil, tem as dificuldades, mas com o tempo nós vamos melhorando, vamos adquirindo conhecimento, adquirindo a prática em si ali, e isso daí, às vezes você fala assim, nossa, como passou, né? Como foi rápido, como mudou. Então, vamos encantar nossos alunos, porque quando ele vê a gente lá longe, assim, vai falar, oi, professora, e você vai se sentir, nossa, né? Um oi, mandar um beijo. Agora, nas aulas remotas, eu falo assim, eu ouço o áudio deles quando eles mandam um vídeo, um áudio. É tão gostoso. Fica com Deus, professor. Eu te amo. Eles falam que me ama. Aquilo para mim é maravilhoso. Então, assim, o encantar te torna também. O que você recebe deles é muito gostoso. Então, que vocês, a nova geração, até mesmo as que já estão como eu, vocês, que possamos continuar encantando, né? Que é o que o Cortella nos diz, que o conhecimento tem que encantar. Então, vamos encantar. Obrigada, professora Michele. Eu queria dar um recadinho. Gente, a professora Claudineia perdeu a conexão, a gente não conseguiu restabelecer. Infelizmente, a gente pede desculpa para a professora Claudineia, para as pessoas que estavam aqui para ouvi-la, né, que estão aqui aguardando, mas infelizmente não foi possível a gente restabelecer a conexão. Outra coisa, queria agradecer muito a Rosângela, a Michele, as protagonistas da nossa história de hoje, e deixar esse canal aberto para os professores que quiserem participar. O nosso intuito é só esse, gente, é aproximar os professores, para cada um contar a sua experiência, quem sabe agregar um pouquinho naquele outro que está com aquela dificuldade, e muitas vezes a gente também vê que não é só com a gente que acontece, né? É com todos. Às vezes a gente acha que nosso sofrimento é único, mas não é. O mesmo sofrimento que nós temos, outros professores têm, e às vezes a nossa experiência pode estar ajudando, né? Então, esse espaço é para isso aqui, ó. Nada mais além disso. E eu gostaria de deixar, então, esse canal aberto, quem quiser participar. A professora Claudineia, numa outra oportunidade, ela pode estar vindo aqui participar com a gente também. Então, boa noite para todos. Queria agradecer muito quem está aqui até agora, quem ainda vai entrar. Então, de coração mesmo, gente, muito obrigado e boa noite, tá? Boa noite, convidados. Até a próxima.